Oi, Ser em Evolução, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Andréia Romanha e nesse vídeo eu quero trazer algumas experiências, alguns relatos aí do nosso final de semana. Mas por quê? Para contar uma historinha, para falar que foi passear? Não, não é isso. Para compartilhar mesmo de coração a minha experiência e o que eu e o que a minha família tirou de aprendizado dessa experiência, desse final de semana. Quem me segue lá no Instagram já viu que nós fomos passear um pouquinho aí no final de semana, no feriado prolongado. E quando a gente chegou lá, não era tudo que a gente imaginava. Não, a gente pagou por um valor, mas não nos foi entregue o que a gente esperava, o condizente, digamos assim. E eu não vou aqui falar nome do lugar, nem nada, porque não é esse o foco, fazer uma reclamação ou outra coisa parecida. O foco aqui é trazer a importância da família estar sempre unida, sempre conectada. O que aconteceu é que nós chegamos lá, fomos colocados num quarto que não era condizente com o que a gente havia pagado, teve aí os remanejamentos, teve alguns percalços aí durante a nossa estadia lá, mas assim, à medida do possível foi solucionado, foi resolvido, e então nós chegamos num acordo comum, que vamos aproveitar e vamos tirar o aprendizado e o melhor que a gente pode fazer com isso daqui. Como nós somos uma família muito unida, nós temos respeito, carinho, conhecemos bem um o outro, nós começamos a fazer o quê? Brincar com a situação. Eu gosto muito da diversão, da alegria. Eu sempre entendo que por mais desafiador que seja o momento, quando você coloca ali uma pitada de humor, de alegria, de bom humor, o que acontece? Você começa a ver as coisas com mais leveza, você desapega um pouco do que não está te agradando tanto. E isso eu estou falando dessa situação específica, mas vale para tudo na vida. Quando você para de colocar o foco, de dar tanto valor para aquela situação ali que de repente não está te agradando tanto, aquilo para de ter tanta importância, né? Você começa a olhar para outras situações. Olha, mas isso daqui, o que a gente começou a fazer? Olhar para os detalhes, né? Não olhava da forma generalizada, mas começamos a prestar mais atenção na natureza, nos animais que tinham ali, nos pássaros. Olha, mas a gente pode aproveitar isso dessa forma, a rir. Aquele momento que bate o desespero, a gente fazia uma piadinha e dava risada, né? E isso, com certeza, o que tornou esse nosso passeio, esse momento nosso muito mais divertido? É mais uma página da nossa história para a gente contar. Talvez se tivesse sido tudo o que a gente esperava, o que a gente almejava, a gente não teria trabalhado esse nosso lado positivo, essa nossa alegria, esse nosso bom humor, a nossa compaixão, porque sim, isso despertou em nós compaixão com as pessoas que trabalham naquele local ali. Isso até me emociona um pouco, assim. Eu vi que eles estavam fazendo o melhor com que eles tinham em mãos. Nós conseguimos perceber que o local em si não dá uma estrutura, um apoio para a equipe que está ali atendendo e servindo eles estavam fazendo o melhor com que eles tinham, o melhor possível com as ferramentas que eles tinham em mãos. E tá tudo bem. Foi só um período, foram só alguns dias, vai passar. E nos gerou assim uma extrema compaixão, para a gente parar e avaliar que às vezes a gente acha que a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa rotina é muito cansativa, é muito estressante, que a gente não tem tudo que a gente quer, mas a gente parar e olhar e observar que pessoas têm menos do que a gente, pessoas sofrem muito mais do que a gente,
Pessoas estão ali se doando a vida delas, né? Porque o tempo é a vida para servir outras pessoas da melhor maneira que elas podem naquele momento. E mesmo assim, elas não são valorizadas, elas não são vistas. Então, assim, o que eu escolhi, o que nós escolhemos como família naquele momento, a gente ser educado, a gente ter respeito, a gente entender que aquelas pessoas estavam fazendo o melhor, porque eu vejo muito que isso é que Deus faria. Muitas vezes a gente exige de outra pessoa aquilo que ela não está preparada ou que ela não tem condições de nos fornecer, de nos dar. E aí a gente para e pensa, o que Jesus faria se ele estivesse aqui? Ele teria amor, ele agiria com amorosidade. Então nós paramos de se apegar nos detalhes e soltamos isso. E aí tudo começou a fluir com mais leveza. Nós aproveitamos, nós olhamos, se conectamos ali com a natureza, com lindos pássaros que tinham lá, com os animais. As crianças ficaram felizes da vida porque crianças são simples, né? A gente que muitas vezes exige muito, quer muita, né? Muitas firulas. As crianças gostam do simples, da simplicidade. Então, qual é a moral da história que eu quero trazer aqui? Para a gente parar um pouco. Às vezes a gente está reclamando tanto aí da nossa vida, da nossa rotina, do dia a dia, dos afazeres, né, daquele tumulto mesmo, da correria do dia a dia, e a gente acha que está todo mundo vivendo um mar de rosas, só a gente que não. E aí a gente precisa tirar o foco da gente em alguns momentos e perceber e ver que tantas outras pessoas estão sofrendo, estão de fato se doando, mas sem ter uma estrutura, que é o que eu senti naquele local. Mas isso eu vou trazer para a minha vida, para a minha história, porque de alguma maneira eu precisava viver aquilo e olhar para a minha vida com mais leveza, ver o quanto eu sou abençoada e agraciada. E eu espero que de alguma forma isso possa tocar aí no seu coração e você fazer uma reflexão. Você de fato está honrando as bênçãos que estão aí na sua vida, no seu dia a dia. Que a nossa vida é o dia a dia, é a rotina. Como você está lidando com seus filhos, com o seu companheiro, com a sua companheira, com a sua família, com os seus afazeres aí do dia a dia, seja cuidar da casa, cozinhar, lavar roupa, seja você fazer o seu artesanato, seja você trabalhar fora, independente. O quanto de amor, o quanto de respeito você está colocando nesses afazeres, o quanto de compaixão você coloca quando você olha para outra pessoa. A gente sair do modo julgador, né? Ah, mas eu queria isso, mas não está acontecendo isso. Mas o porquê? As pessoas têm o que te dar ou elas estão dando o máximo que elas têm para te dar? É a gente parar de ficar julgando e apontando o dedo, de querer ter uma vida, uma rotina perfeita, e a gente começar a prestar atenção nos detalhes, nos mínimos detalhes. Na refeição que você faz, no como você serve, como você conversa com as pessoas, se você é uma pessoa que transfere amorosidade, compaixão, generosidade, ou se é aquela pessoa que só fica aí destilando veneno, julgando, condenando as pessoas. Preste sempre atenção como Jesus faria no seu lugar. Jesus é amor. Então nós precisamos agir a nossa vida com o máximo de amor que a gente puder. E essa é a reflexão que eu quero trazer aqui, que mesmo diante de imprevistos, de percalços, de situações às vezes que desagradam, a gente pode sim acionar o nosso modo alegria, leveza, e está tudo bem.
eu vou viver isso aqui que eu estou passando da melhor maneira possível, e essa história vai ser apenas mais uma página do meu livro da vida. E é tão bom, né, no final das contas, a gente ter histórias para contar. E por incrível que pareça, essas pequenas histórias desafiadoras são as que a gente mais vai dar risada lá na frente. Você concorda ou não? Quantas histórias você passou aí, quantos perrengues que hoje você olha e você dá risada dessa situação? Essas sempre vão ser as mais alegres. Então que a gente aprenda a transpor as situações, a viver com mais leveza, a aproveitar os detalhes, a soltar o que não está agradando tanto e ter uma vida com mais leveza. Então, já vou pedir aqui para você se inscrever no canal, clica aí no joinha, aí no curtir se você gostou, mas clica mesmo, que essa é uma forma de você contribuir comigo, deixar aí o seu gesto de amorosidade comigo, que venho, que compartilho as minhas vivências, minhas experiências aqui com você, para que dessa forma a gente possa sempre estar refletindo, né? Trazer consciência para os nossos momentos, para a nossa vida, e a gente começar a prestar mais atenção nas nossas ações, nas nossas rotinas aí do dia a dia, e fazer de fato que sejam dias mais leves, dias mais tranquilos, né? Porque não precisa ser pesado, não precisa ser sofrido. Então, colaborem aí com essa pessoa. Eu espero que esse vídeo faça você refletir no seu coração e até a próxima semana. Bye!